Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula nós vamos comentar uma questão muito interessante a respeito do princípio da legalidade. Então, vamos para a tela, por favor. Décimo quarto exame de ordem, pessoal, princípio da legalidade. Vocês vão ver que mais à frente esse princípio se desdobra em dois subprincípios. O presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei, sem impugnações. Com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. A. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, quando convertida em lei. B. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por medida provisória, pois houve avaliação prévia do Congresso Nacional. C. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. E D. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. Galera, é o seguinte, aqui há sim ofensa, alternativa correta letra C, ao princípio da reserva legal, tá? Porque não é possível a criação de tipos penais, né? A criação de normas penais incriminadoras, por meio de medida provisória, por meio de MP. A D está incorreta porque ela diz que não cabe ao presidente da República, veja bem, não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. E isso está errado, tá? Ele tem iniciativa de lei. O que ele não pode é legislar em matéria penal, criando tipos penais por intermédio de medida provisória. Isso está errado, ok? Então a gente viu que aqui há violação ao princípio da reserva legal quando se vale o presidente de uma medida provisória para criar tipos penais, para criar normas penais incriminadoras. Vou passar aqui então, para a gente entender melhor isso. Pessoal, o princípio da legalidade, ele se divide basicamente em princípio da anterioridade, ok? E princípio da reserva legal. O que significa o princípio da anterioridade? A lei penal, ela deve ser anterior ao fato. É bastante simples. A lei penal incriminadora, ela deve ser anterior ao fato que ela vai regular. Por quê? Porque ela não pode se aplicar a um fato praticado antes de sua vigência, porque isso violaria o princípio da segurança jurídica, ok? Então a norma penal incriminadora, ela tem que ser anterior ao fato. É claro que existem exceções. Por exemplo, a norma penal que seja benéfica ao acusado. Ela vai poder ser aplicada aos fatos anteriores. Vai ser aplicável aos fatos praticados antes de sua vigência, aos fatos anteriores. Por que ela vai ser aplicada? Porque ela é benéfica. Ela traz benefícios ao acusado. Então, nesse caso, nós temos aqui a retroatividade. Aplicação retroativa. Ok? Então, aqui uma breve introdução a respeito do princípio da anterioridade. Mas eu quero falar mais, principalmente, a respeito do princípio da reserva legal. Esses dois são os dois subprincípios do princípio da legalidade. O que significa o princípio da reserva legal? Somente lei em sentido estrito é que pode criminalizar condutas. Mas, professor, lei em sentido estrito, que cargas d'água é isso? O que é lei em sentido estrito? Pessoal, lei em sentido estrito é aquele diploma legislativo que emana do poder legislativo, como, por exemplo, as leis ordinárias. Tá? Há também as leis complementares e as emendas à Constituição. Só que, na verdade, em matéria penal, nós vamos falar basicamente, quando a gente estiver falando de lei em sentido estrito, de lei ordinária. Porque as leis complementares, elas tratam de temas muito específicos, tá? Muito específicos, previstos expressamente pela Constituição. A Constituição expressamente determina que aqueles temas devam ser tratados por lei complementar, regulamentados por lei complementar. Daí o nome lei complementar, porque complementa um determinado ponto da Constituição. Então, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas. Somente lei em sentido estrito
pode criminalizar condutas. Vem para mim aqui. Então, pessoal, a gente não pode ter a criminalização de uma conduta, por exemplo, por meio de um decreto. Um decreto, ele tem força de lei, né? Ele é um ato normativo, ele é um diploma legislativo, ele tem força de lei. Ele deve ser cumprido, ele é genérico, ele é abstrato, etc. Só que ele não pode ser utilizado para criminalizar condutas. O mesmo acontece com a medida provisória. Ela não pode ser utilizada pelo presidente da República para criminalizar condutas, tá? Isso é vedado no nosso sistema jurídico. Muito cuidado com isso. Agora vem para cá. Vejam que eu disse que o princípio da reserva legal diz que somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas, correto? Correto, né? Só ela pode criminalizar condutas. Agora, a gente pode ter a edição de normas penais benéficas, a edição de normas penais benéficas, por meio de uma lei que não seja lei em sentido estrito, seja lei em sentido amplo, né? Engloba aí os outros diplomas legislativos, diplomas normativos que não sejam lei em sentido estrito, podem ser tratar de matéria penal que não seja criminalização de condutas. É possível isso? Pessoal, é possível sim, tá? É possível sim. É possível, por exemplo, que nós tenhamos aí um decreto concedendo, por exemplo, indulto. O indulto é matéria penal, né? Ele vai extinguir a punibilidade. E ele pode sim ser tratado, por exemplo, por meio de decreto. Tá? O indulto pode ser tratado por meio de decreto, até porque compete ao presidente da República conceder indulto por meio de decreto. Okay? Então você pode ter outros diplomas legislativos trabalhando com direito penal, não necessariamente lei em sentido estrito. O que se reserva para a lei em sentido estrito é o quê? A criação ou majoração de tipos penais, a tipificação de condutas. É isso que é vedado. Muito cuidado com isso, ok? Agora, mais especificamente ainda, dentro das medidas provisórias, dentro das leis em sentido amplo, né, nós temos a medida provisória. Com relação à medida provisória, a discussão é um pouco mais complexa. Porque apesar de se entender que você pode ter outros diplomas normativos tratando de matéria penal, desde que não seja para criminalizar condutas, em relação à medida provisória, nós temos uma previsão na própria Constituição Federal de 88, vedando, a própria Constituição veda o uso de MP em matéria penal. Ok? A própria Constituição veda o uso de MP em matéria penal. E ela não faz distinção se é norma benéfica ou se é criação de tipo penal. Ela não faz essa distinção. Então, como a gente vai decidir essa questão? Tem duas correntes. A primeira corrente diz o seguinte: você não pode usar medida provisória em matéria penal, tá? Porque a Constituição veda, né? A CF 88 veda. Então não interessa se é uma medida provisória benéfica ou não. Não interessa. Não pode porque a Constituição proíbe. Uma segunda corrente vai dizer o seguinte: apesar de ter essa proibição tem que ser entendida como vedação à criação de tipos penais, à majoração de pena, etc. Se a matéria, apesar de ser de direito penal, for favorável ao réu, for favorável ao acusado, ou seja, descriminaliza condutas, cria hipóteses de abolício crimes, né? Você vai poder utilizar medida provisória em matéria penal. E essa, pessoal, é a corrente que prevalece no STF. O STF adotou essa corrente aqui, a segunda corrente, no sentido de que cabe MP em matéria penal. Ok? O STF adotou essa corrente. Perfeito? Cabe MP em matéria penal, desde que, lembrando, tá? Só para lembrar, desde que não seja prejudicial, ok? Desde que não crie tipos penais, não majore pena, etc. Se ela tratar, por exemplo, de abolício crimes e outras situações favoráveis
ao acusado, é possível sim a sua utilização em matéria penal. Muito cuidado, porque isso aí não é pacificado, a doutrina diverge, boa parte adota a primeira corrente, boa parte adota a segunda corrente, mas a gente tem que usar aqui o entendimento do STF, que é aquele que nos vai dar maior segurança na hora da prova, ok? Então, vem para cá. Só para fechar, pessoal, por que o STF adotou essa segunda corrente? O entendimento do STF foi de privilegiar o contexto, né, da vedação que está na Constituição. Por que não cabe medida provisória em matéria penal, segundo o entendimento do STF? Porque a medida provisória deve ser usada em casos de urgência e tal. E você não pode falar em criminalização de condutas por meio desses instrumentos, tá? Isso seria um contrassenso. Entretanto, em outras situações benéficas ao acusado, como abolição de crimes, etc., tá? Isso foi utilizado, inclusive, lá no Estatuto do Desarmamento, teve algumas MPs que trataram sobre o tema, o STF se posicionou e falou, não, em caso de benefícios ao acusado, é possível sim a utilização de medida provisória, não há nenhum problema. Por quê? Porque não há aí nenhum prejuízo à segurança jurídica. A gente evita de usar, proíbe a utilização de medida provisória em matéria penal, para quê? Para privilegiar a segurança jurídica, para que ninguém seja pego de surpresa com uma criminalização de uma conduta de uma hora para outra, né? Vai o presidente e edita uma medida provisória criminalizando uma conduta X que até ontem não era, e você é pego de surpresa. E aí tem uma violação a um dos grandes princípios de todo o ordenamento jurídico, que é o princípio da segurança jurídica. Então a interpretação da STF foi nesse sentido. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos pela atenção, espero que tenha sido produtivo para vocês e até a próxima.